Agora eu chamo sua atenção para esse caso. O pequeno Brian Miguel, de apenas 3 aninhos, tem problemas no estômago desde quando nasceu. Depois de exames, detectaram um problema, ele fez cirurgia, com meses de vida, voltou para casa, mas ainda seguia com complicações. A situação se agravou ainda porque descobriram que tinham deixado restos de materiais cirúrgicos dentro da criança com 6 meses de vida. É um caso muito sério. Lucas, eu recebi essa denúncia e fiquei muito assustada quando eu vi a foto do Brian. Porque a gente, é óbvio, não vai mostrar para vocês, é fora do corpinho que tá, né? Não sei o que seria aquilo ali, Lucas Moura vai me explicar melhor. Contando para quem tá em casa, viu, Lucas? Como é que é o nosso processo de bastidor? E aquilo mexeu com a gente, né? Aquela foto bizarra, né? Bem triste essa situação. E aí, quando a gente foi ver que teria ficado restos dentro dessa criança e isso teria ocasionado, enfim, a história por si só já era muito assustadora. E aí, quando a gente foi apurar, né, quando a gente foi entender melhor, através do Pedro Nascimento, nosso produtor, eu também tentei falar com a própria Sheila, a situação se tornou ainda pior, porque é uma família extremamente humilde, que está precisando de doação para tudo. Lucas, você que está aí, vai trazer melhor do que ninguém o diagnóstico do que você está vendo e da situação. Boa noite. Boa noite, Mariana, a você, boa noite também a todos que nos acompanham. É de fato uma situação extremamente complicada que de fato precisa ser resolvida. Eu acho que não tem outro caminho e outra solução a ser apontada para esse caso, senão que ele seja solucionado o mais rapidamente possível. É uma série de fatos, Mariana, que vão se sucedendo que vão tornando a situação pior, né? É um garoto que nasce, que recebe alta da maternidade sem realizar o seu primeiro cocôzinho, que é quase que um protocolo, né? Não sou especialista da área, mas geralmente é isso que acontece. Ele recebe alta, sai de lá, vem para casa, e aí tem problemas, volta para o hospital, fazem uma cirurgia emergencial para correção. Depois dessa cirurgia ele se sente mal, volta ao hospital e lá não tem mais prontuário dele. Queimaram, tocaram fogo, excluíram o arquivo, enfim, alguma coisa aconteceu, mas o prontuário dele não estava lá, sendo que foi lá que ele nasceu. Depois, por uma questão de vida ou morte, tem que ir para uma outra unidade hospitalar que diz que só fez a cirurgia dele, porque senão ele morreria. Essa é a verdade. E aí nessa cirurgia corretiva que teve que ser feita, acham restos de materiais que foram utilizados na primeira cirurgia. Depois de realizar essa cirurgia por essa outra unidade hospitalar, que foi o USA, ele volta à maternidade Santa Isabel para poder tentar agora fazer a cirurgia última que corrige tudo. Agora qual é o problema? Está na fila esperando por essa cirurgia e a cirurgia simplesmente não sai, resposta absolutamente nenhuma, e o Brian tendo problemas, né, quase que diários por conta de dores que sente e tudo mais. Eu fiz um grande resumo, mas a gente vai conversar agora com a Noemi, que está aqui, que é a mãe do Brian. O Brian está aqui com a gente também. Está com a bolsinha de colostomia dele aqui, que coloca para poder proteger essa parte do estômago dele, do intestino que fica fora, né, que é uma parte externa. E a gente vai conversar com a Noemi a partir de agora. Noemi, vamos começar explicando essa história do início, né? O Brian hoje está com 3 anos e 4 meses, não é isso? E ele nasceu na maternidade Santa Isabel. Quando ele nasceu, o que foi que aconteceu? Conte pra gente. Então, ele nasceu no Santa Isabel. Ele não fez a necessidade dele, que é o primeiro cocôzinho assim que nasce. E me deram alta e eu vim para casa. Vim para casa, mas ele ficou uma semana ainda defecando. Só que depois dessa semana ele parou de defecar, ia só vomitando, a barriga dele inchando e nada dele defecar. E eu fui com a minha cunhada para o Santa Isabel, onde ele nasceu, para poder ver o que ele tinha. Nós entramos, internaram ele e depois de umas 2 semanas eu vi que a barriga dele continuou inchada, ele não fez cocô. Aí foi quando eu fui reclamar para o médico. Eu falei, olha, o estômago do meu filho está muito alto, ele não consegue defecar. E fizeram um raio-x nele. E viram que tinha tipo um balãozinho no estômago dele, que só juntava todo o alimento e ele não conseguia defecar. Ou seja, o alimento não estava seguindo dentro do corpo dele o processo natural. Estava se acumulando e não era evacuado, né? Isso. E aí tiveram que fazer uma cirurgia. O que foi que eles fizeram nessa cirurgia? Eles abriram tipo um buraquinho, tipo um ânus na barriga dele, para poder sair as fezes dele. E depois dessa cirurgia, ele veio para casa.
Só que quando ele completou 6 meses de vida, voltou o mesmo processo e ele não conseguia defecar. A barriga dele ia inchando, ele ia vomitando, o mesmo processo assim que ele nasceu. Voltei para o Santa Isabel. Ou seja, a situação não foi resolvida, né? Aí a senhora voltou para o Santa Isabel, e aí? Isso. Voltei para o Santa Isabel, onde ele fez a cirurgia, e disseram que apagaram o prontuário dele. Disseram que ele nunca tinha passado por lá e que eu Ou seja, ele nasceu lá, disseram que você era doido. Isso. Ele nasceu lá, ele fez a cirurgia lá, a senhora volta para lá e disseram que ele nunca tinha passado por lá. Isso. Aí me deram um encaminhamento para ir para o USE, porque era caso de urgência. Fui para o USE, só que o USE só pegou o caso de Brian porque já era caso de vida ou morte. Disseram isso para a senhora no USE? Isso. Aí foram e fizeram a cirurgia nele. E essa cirurgia eles viram que tinha fio cirúrgico, que deixaram da primeira cirurgia onde ele realizou no Santa Isabel. E colocaram o intestino dele para fora, que era para ter feito na primeira cirurgia. E depois de 1 ano e meio, depois dessa cirurgia... Foi nesse momento, desculpe, no USE, que todo o problema foi identificado, né? A cirurgia só foi feita por situação de vida ou morte, tinha fio cirúrgico dentro ainda, e colocaram o intestino para fora. Exato. E aí, tem quanto tempo que essa cirurgia foi realizada? Já tem 3 anos que essa cirurgia foi realizada nele. Ou seja, ele tinha meses de vida, né? Isso, ele tinha meses de vida. A primeira ele fez tinha menos de 1 mês, e a segunda ele fez com 6 meses. E depois desses 6 meses veio tendo problema o tempo todo até agora, que ele fez... O intestino dele entra, na verdade, e ao redor fica muito inchado. Aí ele vomita, aí fica sem defecar. Aí quando o intestino resolve sair, sangra muito, ele sofre de muita dor. E aí toda essa situação, quando isso acontece, ele sente dor, tudo isso, o que é que a senhora faz? Imagino que volta ao Santa Isabel, o que é que eles te dizem? Então, eu volto. A primeira vez que isso tudo começou, eu voltei para Santa Isabel e procurei o cirurgião dele. Ele me deu uns papéis para mim comprar um supositório, para me colocar quando o intestino entrasse, e um sachê para ele estar tomando todos os dias. O médico dele, o cirurgião dele que a senhora fala, é qual? O que fez a primeira cirurgia, é isso? Não, o que fez a primeira cirurgia é um Lúcio, que ele nem trabalha mais no Santa Isabel. Depois, e quem é o médico dele que a senhora fala? Quem fez a segunda cirurgia ou não? É um terceiro médico? é um terceiro que vai... O outro que está acompanhando agora, que teoricamente é o que vai fazer a nova cirurgia. Isso, que vai fazer a reconstrução dele. E Aí ele passa essa medicação e o que mais? ele passou essa medicação, só que não resolve mais. Antes ele ainda aliviava, mas agora não resolve mais nada. E normalmente eu coloco um supositório nele e sai logo o intestino depois de 1 hora. Mas depois, agora não funciona mais. Eu coloco uns 3 e mesmo assim não resolve mais. Nem isso está funcionando mais. Não. E a cirurgia? A senhora está aguardando pelo Santa Isabel, depois de toda essa sequência de aparentes erros que o hospital cometeu. E o que é que eles te dão de previsão de realização da cirurgia? Eles dizem que é só eu esperar os que estão na frente dele passar, para ele poder fazer a cirurgia dele. Mas não marca data, não dá previsão nada? Não. Não marca data, não tem previsão. Resposta absolutamente nenhuma. Nenhuma. E o seu filho sofrendo tudo isso? Exato. E me fala uma coisa, a senhora também está com problema em relação aos documentos, não é isso? Eu fui passar um tempo na casa da minha mãe, só que eu acabei deixando meus documentos dentro do Uber. E acabou que perdeu tudo em relação ao hospital, da cirurgia dele e tudo. Meus documentos e tudo dele. E em relação aos documentos, o que é que pode ser feito? A senhora terá que refazê-los ou tem que recuperar esses documentos? Agora, no momento, eu tenho que refazer. Tem que refazer o exame dele, tem que refazer tem que pegar o registro dele, os meus documentos. Então, tem essa trabalheira toda que a senhora vai ter que fazer também para poder conseguir recuperar todo esse material que foi perdido. Exato. Mas o mais importante, pelo que eu entendo, é que o hospital marque a cirurgia dele o mais rápido possível, né? Isso. E nesse sentido, a senhora não tem recebido nenhum posicionamento que te dê a confiança que isso vai acontecer, né? Não tem nenhum posicionamento. Perfeito. Mariana, a história está contada, é de fato uma situação extremamente complicada. A gente fica nessa expectativa, né, para saber se de fato tudo isso vai se resolver. A gente espera também, obviamente, ter uma resposta do hospital nesse sentido, porque me parece que é de fato uma situação que tem uma solução. A solução só não está sendo dada. E essa mãe está desesperada, buscando e esperando que essa solução de fato aconteça. É mais ou menos por aí, Mariana. A denúncia que foi feita também, Lucas, é de que ela também estaria passando por questões
financeiras. Então, se ela quiser dar o contato para quem puder ajudar, está aparecendo até aqui na tela. Esse é o contato dela, Manu, 799-9864-2245. É de Jéssica, na verdade, né? Jéssica é uma pessoa de um projeto social que entrou em contato com a gente, falando que ela precisava dessa cirurgia e de tudo mais. Que ela está nessa correria com o filho e que está sem a necessidade, que está com necessidade de alimento, de tudo. Né? Então, esse número que está aparecendo na sua tela, 799-9864-2245. 2245. Você que é médico e de alguma forma consegue ajudar, providenciando esses exames que ela perdeu. Vocês estão vendo, gente, é uma mãe jovem, é uma mãe nova, que só quer que o filho dela fique bom. Entendeu? Nessa agonia, nesse sobe e desce de faz cirurgia, ela perdeu, infelizmente, os exames, precisa refazer os exames e precisa ter uma solução. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe e nos foi informado que o caso vai ser checado na tentativa de tentar descobrir o que de fato aconteceu. Possivelmente com todas as informações, o nome certinho dele, eles vão analisar e amanhã a gente pode estar trazendo de repente até uma informação positiva. Aqui está todo mundo querendo ajudar, pelo menos é assim que a gente espera.